Um dia desses eu estava debatendo com amigos e eles me fizeram uma pergunta muito interessante. O que torna um filme um clássico? Como surge um clássico do cinema? Eles acreditavam que um filme se tornava um clássico quando ele era um grande sucesso de bilheteria no cinema. O que não é exatamente verdade, embora isso possa ter parte da verdade. A questão é, o cinema é arte. Ele não é exatamente apenas comercial. Ele também, e principalmente, ele é arte. Então, um clássico é algo que transcende o seu tempo. O tempo em que ele foi feito. O tempo em que ele foi realizado. Mas para compreender isso, é interessante tomar um filme como exemplo. Eu escolhi O Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter. O Enigma do Outro Mundo foi um filme que também é chamado The Thing, né? O título original em inglês é The Thing. Ele é um remake de um filme dos anos 50. Quando o John Carpenter lançou esse filme nos cinemas, ele foi um grande fracasso. Isso é, não houve uma resposta do público. O filme foi execrado, inclusive pela própria crítica. Mas com o passar do tempo, e principalmente por conta da mídia caseira, VHS, DVD, na exibição na TV, o filme foi ganhando cada vez mais força, cada vez mais admiradores e cada vez mais foi se tornando cultuado. Quando eu assisti O Enigma do Outro Mundo na TV, eu senti esse filme é muito bom. Isso lá nos anos 80 ainda, ele foi exibido na TV. E eu disse, esse filme é muito bom, ele é muito bem feito, ele é realmente bem feito. E parecia que o filme estava no limbo do esquecimento. Ele tipo assim, ninguém atinava para ele. Parecia ser um filme esquecido, um filme que ninguém dava muita trela. Porque ele não era muito falado, ele não tinha nenhum tipo de repercussão. Então eu me senti um pouco isolado em relação a isso. Quer dizer, esse filme que era tão bom, era um filme esquecido. Apenas a partir da... Quando surge a internet, eu fui pesquisar sobre o filme, O Enigma do Outro Mundo. E aí percebi, através dessa mídia, através da internet, através de redes sociais, através do YouTube, através de vários níveis de interações, eu percebi que muitas pessoas cultuavam o mesmo filme que eu cultuava. Vim perceber que aquele filme tinha uma importância, que ao contrário do que aconteceu naquele momento, em 82, quando ele foi execrado pela crítica, quando ninguém foi assistir o filme, foi um fracasso, e o filme tinha custado muito caro, e o próprio Carpenter acabou ficando, né, o diretor ficou estarrecido, porque o filme foi um fracasso. O filme tinha se tornado um grande sucesso, por conta de um grande nível de público que admirava ele. Depois que ele saiu dos cinemas, depois que ele passou a ser divulgado boca a boca, que muita gente foi dizendo, esse filme é bom, esse filme é bom. Então, existe aí um questionamento, por que O Enigma do Outro Mundo foi um fracasso nos cinemas e por que ele se tornou um filme cultuado? O que tornou O Enigma do Outro Mundo um clássico? Porque ele se tornou um clássico da ficção científica. Basicamente, porque Carpenter colocou no filme pontos extremamente importantes em relação ao próprio humano. Não é um filme datado. Um filme que fala sobre o ser humano não é um filme datado. Carpenter falou sobre os medos humanos de forma muito clara, de forma muito objetiva, de forma muito primorosa. Algo que fazia com que as pessoas sentissem que o filme trazia em si uma mensagem forte em relação ao próprio humano.
O filme fala sobre o medo, a desconfiança, e também aborda claustrofobia, um local fechado onde qualquer um pode ser suspeito. O monstro do filme toma posse de qualquer pessoa e gera uma desconfiança geral. E isso é um monstro que, entre aspas, é sem forma e toma a forma de todos, ou de qualquer coisa. Então, Carpenter, ao fazer isso, ele transformou o filme em mais do que ele realmente era, uma mera trama de ficção. Ele acaba falando realmente é, a, a, sobre os seres humanos e sobre seus medos. Então, um clássico, na minha opinião, primeiramente, tanto faz se ele é um terror, se ele é uma ficção, se ele é um romance, se ele é uma comédia, ele é algo que fala, um filme que fala sobre os seres humanos. O roteiro precisa falar, principalmente aos seres humanos, passar uma mensagem sobre os seres humanos, para os seres humanos, sobre os sentimentos humanos, e de uma maneira que realmente seja impactante. Para além dos efeitos especiais, para além de qualquer outra coisa, para além de qualquer outro viés, o filme precisa ter um roteiro que é bem feito e que fala sobre os seres humanos. E é lógico, cada filme é visto de uma maneira subjetiva. Ele mexe com a imaginação de cada pessoa e interage com essa imaginação. Então, isso foi algo preponderante para que o filme de Carpenter passasse através do tempo e pudesse se tornar um clássico. Mesmo sendo um fracasso de bilheteria. Mesmo não sendo um filme que foi aplaudido e foi, na época, execrado, foi esculhambado. Teve toda uma execração da crítica. Disseram que o filme era horrível na época. Então, isso foi extremamente importante para o filme do John Carpenter. Outro ponto é que o clássico, nesse sentido, também vale para ele. Ele é um referencial. Outros filmes vão copiar aquele filme. Existem vários filmes dos anos 80 que foram um grande sucesso em bilheteria, mas eles foram totalmente esquecidos. Eles não se tornaram referenciais e automaticamente não são clássicos. Quer dizer, ninguém copiou aqueles filmes, na verdade estão totalmente ultrapassados. Quer dizer, foram totalmente esquecidos e não são clássicos. Não serve como um referencial. Um diretor, quando ele vai fazer um filme, às vezes ele vai pegar vários referenciais. Steven Spielberg diz que assiste Lawrence da Arábia sempre que vai fazer um filme. Então, vai pegar referenciais que trazem para ele, servem de inspiração para que ele possa fazer aquela obra dele. Ele vai pegar, pinçar algo dali e vai colocar na sua obra. E isso torna aquele filme um referencial e automaticamente um clássico. Quentin Tarantino, quando foi fazer Os Oito Odiados, ele pegou como referencial o filme do Carpenter, O Enigma do Outro Mundo. Ele diz em sua entrevista. E, além disso, vários outros diretores passaram a pegar referenciais do Enigma do Outro Mundo e colocar em seus filmes. Então, automaticamente, o clássico, um filme clássico, ele fala sobre os seres humanos e sobre os sentimentos humanos. Quando você espreme a laranja, que é o filme, o suco dela é essa mensagem, a mensagem sobre seres humanos e sobre relações humanas. E ele se torna um referencial para outros filmes que vão abordar ele de uma forma ou de outra. E é isso que torna um filme um clássico. Não é exatamente o sucesso de bilheteria, porque o sucesso de bilheteria é algo que fica para trás. Muitas vezes, posteriormente, ele é esquecido, não volta mais à tona. Mas aquilo que permanece, muitas vezes, é aquele filme que é visto e revisto e, de certa forma, o impacto ainda permanece sobre o público. Isso é um clássico.